Ei, gente, bom dia. Bom dia pra mim, né? Eu tô numa pousada aqui numa ilha e eu decidi gravar um vídeo pra vocês de uma coisa que eu tenho visto e observado já tem um tempo. Tô aqui com o meu bloquinho pra ajudar vocês e o vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 hábitos que são esquisitos, 5 hábitos estranhos que vão te ajudar e vão te ensinar o seu cérebro a conseguir fazer qualquer coisa. Eu coloquei aqui entre parênteses. Eles vão ajudar e vão influenciar a modificar o que a gente chama de campo quântico da sua mente. Esses hábitos são simples, são praticamente simbólicos, mas que funcionam para isso. Ou seja, eles vão programar sua mente de um jeito forte para que em qualquer situação ele saiba reagir da maneira praticamente como você gostaria. O primeiro hábito é aqui, ó. Troque a mão ao escovar os dentes. O que que acontece? Ah, eu sou destro. Eu comecei a escovar o dente com a mão esquerda. Se você é canhoto, você escova o dente com a mão direita, a mão oposta à sua mão dominante. E o que que acontece? Quando você escova o dente com a mão contrária, você rompe o piloto automático do seu cérebro. Você rompe com o piloto automático. Por exemplo, os destros, eles têm uma inclinação maior ao lado esquerdo do cérebro, é invertido. Eu, por exemplo, sou destro, eu tenho uma inclinação maior ao meu lado esquerdo do cérebro. Os canhotos, ao contrário, têm uma inclinação maior ao lado direito do cérebro. Fazendo isso, você também dá espaço para o outro lado, subdesenvolvido, no seu caso, se desenvolver um pouco mais. Mas o tópico principal desse hábito aqui é você romper com o piloto automático. Eu faço esse hábito tem algumas semanas. Eu não comecei a fazer ele para romper o piloto automático, mas eu comecei a fazer ele para trocar o lado. Eu sou destro, comecei a escovar com a mão esquerda. Eu reparei que eu comecei a ficar consciente escovando meu próprio dente. Isso também serve para várias coisas, tá? Tipo, lavar a louça. Você fica com a esponja na mão direita, troca para esquerda. Você vai varrer, você pega com a outra mão. Você, cara, sei lá, vai levar o lixo, leva na outra mão. Entendeu? Troca o lado pro seu lado não dominante. Isso vai romper o piloto automático do seu cérebro. Isso aqui influencia na neuroplasticidade do seu cérebro. Não vou explicar muito a fundo nesse vídeo sobre neuroplasticidade, mas se você quiser se aprofundar, eu vou fazer alguns vídeos aqui no canal sobre isso. Mas você também pode pesquisar. Mas ele vai influenciar um pouco nisso. Ele interrompe o piloto automático e abre portas para novas possibilidades energéticas do seu cérebro, fazendo esse hábito. Segundo tópico aqui. Dê a si mesmo um novo nome. E positivo, se possível. Você pega com você e pensa um nome para você mesmo. Por exemplo, o abundante, o rico, o inteligente, o sábio, o gênio, ou a gênia, né? Pode ser no feminino também. E você se dá um novo nome. Quando você vai falar consigo mesmo, você internamente se dá esse novo nome. Por exemplo, o meu novo nome, entendeu? Quando eu vou pensar comigo mesmo, quando eu vou falar sozinho, é o abundante. E isso vai interferir na, na sua, no seu reconhecimento da autoimagem, ou seja, como que o seu cérebro vai enxergar a si mesmo e como que o seu subconsciente vai enxergar você. Que também faz um pouco parte do que eu acabei de falar do tópico anterior, mas esse é o mais simples, tá? Terceiro tópico. Fale com o seu reflexo, não para se, con... não para se convencer de nada ou para fazer qualquer coisa de autoconfiança, essas coisas, mas para lembrar a si mesmo quem você realmente é. Cara, conversa no espelho com você mesmo sobre várias coisas, sobre, não sei, você que vai decidir sobre o que que você vai falar, só fala. Isso vai ajudar muito para você lembrar quem realmente você é. Isso vai
lembrar o seu subconsciente de quem você realmente é. Isso vai reestruturar a sua autoimagem e no seu subconsciente, tá? Ainda mais no seu consciente, mas o subconsciente ainda é um pouco mais poderoso e mais difícil de mudar. E fazendo isso, você vai conseguir, cara, reestruturar a sua autoimagem, e às vezes até melhorar a autoestima. Eu vou deixar outra dica aqui, se você quiser, e você estiver disposto a isso, fala consigo mesmo no espelho em outro idioma. De novo, não para se convencer de nada, mas para você conseguir reestruturar sua autoimagem, para você convencer a si mesmo e relembrar de quem você é. Fala consigo mesmo em inglês, se você está aprendendo inglês. Fala consigo mesmo em espanhol, em francês. Eu falo comigo mesmo em todas. Ou até mesmo falando sozinho. Mas o foco principal não é o idioma, é falar consigo mesmo. Mesmo que você fale consigo mesmo em outro idioma para treinar, mesmo que você seja fluente, você tem que falar consigo mesmo na sua língua natal também. Pelo menos metade, metade, ou 60, 40% dividido. Então, esse é o terceiro tópico. O quarto tópico é você agradecer a si mesmo em voz alta toda vez que alguma coisa te incomoda. Toda vez que alguma coisa te incomodar, você vai dizer em voz alta obrigado. Isso vai mudar a frequência com que você reage às coisas instantaneamente. A frequência com que você vai vibrar vai mudar instantaneamente, porque você vai, sei lá, chutar a quina de uma mesa e vai dizer obrigado, ao invés de ficar com raiva, ao invés de xingar. E na verdade, quando isso acontecer, você vai ficar até com menos raiva. Eu tô dizendo pra agradecer por coisas simples. Sei lá, você tá tossindo hoje, agradece porque você ainda tem um pulmão pra poder tossir, entendeu? Você chutou a quina de uma mesa, agradece porque você tem um pé pra poder se machucar, né? Você, pô, sei lá, agora tá chovendo. Ó, eu tô na ilha, tô na praia e tá chovendo. Pô, cara, tô na ilha. Tô agradecendo por estar chovendo também, tô escutando o barulho dos pássaros. Acordei 5 da manhã com o sol nascendo, isso é um motivo de ser grato. Você agradece por coisas simples, coisas que muitas vezes a gente passa pelo automático, mas o nosso cérebro, você fazendo isso, ele vai conseguir reparar melhor nessas coisas, entende? Então você agradecer vai tornar seu subconsciente mais grato e vai tornar ele mais suscetível a buscar coisas para ele ser grato, mesmo que essas coisas sejam desconfortáveis para você. Por exemplo, chutar a quina de uma mesa. Se você agradecer chutando a quina de uma mesa, cara, pô, não vai fazer muita coisa, mas pro seu subconsciente, você, cara, tá vibrando uma frequência boa em um momento que era para vibrar uma frequência ruim. E você aumentando a frequência, sua frequência para uma frequência melhor, cara, você vai conseguir, além de mudar o ambiente em que você está, você vai conseguir cada vez mais ficar nessa frequência. Eu vou falar o quinto e último tópico para vocês, que é dormir com uma intenção clara. Esse aqui é um dos mais importantes desses 5 hábitos que eu falei, e ele é o que mais vai influenciar no seu subconsciente diretamente. O que eu quis dizer com esse hábito? Cara, você vai, antes de dormir, quando tiver já deitado mesmo, eu faço quando eu já tô antes de dormir mesmo. Você vai imaginar tudo que você tem para fazer no dia seguinte, mesmo que você já tenha anotado, tá? Você vai imaginar tudo que você tem para fazer no dia seguinte e vai pensar passo a passo. E vai pensar, vai imaginar você fazendo. Vai falar consigo mesmo de você fazendo, na mente, né, claro. Por exemplo, amanhã eu tenho que ler um livro. Você já se imagina lendo esse livro, tal hora, quantas páginas. Você imagina se treinando. Por quê? Você imaginou isso e você concretizou consigo mesmo na sua própria mente que você realmente vai fazer isso, que isso vai ser concluído amanhã, tá? Você não imaginou uma possível realidade, você imaginou o que vai acontecer realmente. Você concretizou para você mesmo. É no indicativo, não é no subjuntivo.
Aí, o que que seu subconsciente vai fazer? Ele vai pegar essa informação, vai pegar esse dado que ele teve, de você imaginando, e vai guardar. Ele vai processar. Quando você acordar no dia seguinte, você já vai ter isso tudo que você planejou no seu subconsciente. E você vai perceber o quão fácil vai ficar para você fazer as suas coisas. Vai ficar muito mais natural, vai ficar muito mais leve. Poxa, uma coisa que antes você, cara, se arrastava para fazer, talvez fazendo isso fique muito mais fácil. Fique muito mais tranquilo de se convencer a fazer isso. Por quê? Porque já está no seu subconsciente. Seu subconsciente já vai influenciar a sua consciência e você não vai nem perceber, talvez. Entende? Então, poxa, uma coisa que para você era difícil, por exemplo, eu tinha dificuldade de ler. Comecei a me imaginar um dia antes lendo tantas páginas, tal hora do dia, tal livro, anotando. Cara, chegou no dia seguinte, foi muito mais fácil. Eu peguei, estava até feliz, até gostei de ler, até quis ler mais. Porque meu subconsciente já processou isso, entende? O subconsciente ele trabalhará no dia seguinte e será mais fácil de trabalhar nisso. Isso só vai facilitar com que você trabalhe nisso, entende? Mas para isso você tem que se convencer de que realmente isso vai ser um ato concreto. Você não pode deixar uma hipótese, senão ele não vai absorver ou não vai absorver como deveria. Eu deixei um hábito aqui como bônus para vocês que é encarar a parede. Isso vai estimular uma maior resistência ao tédio e melhorar a sua concentração. O que que eu faço quando preciso estudar muitas horas seguidas do dia, mas eu não tenho tempo? Quer dizer, eu não tenho uma concentração. Eu tô estudando e, cara, tô me desconcentrando. Eu não tô com a atenção que deveria estar. Ou eu já faço antes mesmo de perceber que eu não tô com uma atenção ou que eu não tô concentrado. Eu vou e sento num lugar, encaro a parede. Uma parede mesmo, lisa, sem nada. Eu sento e fico encarando a parede. E fico lá, eu marco no celular 10 minutos, jogo o celular para longe de mim. E, cara, eu vou encarar a parede. Eu fico quieto, sem falar nada, sem imaginar nada, só reparando na parede, olhando para a parede. Por quê? Você olhar para a parede, cara, vai. É entediante pra caraca. E, pô, se você for resistente ao tédio, que é uma coisa que é uma geração de hoje não tem nada disso. Poxa, você tá na fila, você pega o telefone. Você tá num trem, num ônibus, num carro, você pega o telefone. Você tá em casa sem fazer nada. Com tédio, você pega o telefone, você vai fazer alguma coisa. Poxa, a gente não é resistente ao tédio, a gente tem que ser mais resistente ao tédio. E para nossa resistência ao tédio aumentar, a gente tem que. Cara, isso aqui é um ótimo exercício para isso. Porque você vai se expor ao tédio e vai aguentar. E você vai ver que aquilo ali não é um bicho de sete cabeças. Você vai ver que o tédio não vai te matar. E o tédio não faz mal. O tédio às vezes é ótimo. E é natural a gente sentir tédio. E também, quando você voltar, você vai ver que as coisas que antes pareciam entediantes, como estudar uma coisa difícil, por exemplo, talvez ela até seja legal. Talvez seja mais fácil. Talvez seja mais tranquilo de fazer isso. Eu, quando comecei a ficar mais resistente ao tédio, principalmente depois de fazer esse exercício, comecei a gostar de tarefas que antes pra mim eram chatas, que meu corpo gerava muita preguiça pra fazer. Como, por exemplo, estudar por longas horas do dia. Agora eu praticamente gosto, mas mesmo assim, quando eu vejo que eu não tô concentrado quanto deveria, eu vou encarar a parede. É como se você deixasse de castigo, mas não é, tá? Então esse foi o vídeo de hoje. Cara, anota esses hábitos, ó. Os meus estão todos anotados. E, cara, pratica todos eles. Escovar o dente e fazer coisas naturais com a mão não dominante. Conversar consigo mesmo. Se dar um novo nome. Encarar a parede. Qualquer outro. Dizer obrigado nas coisas desconfortáveis. E, cara, você vai ver o quanto que isso vai mudar no seu cérebro. E você vai ver coisas que antes pra você eram normais. E talvez você até melhore em muitas coisas sem nem perceber. Mas coloca isso em prática. É isso, gente. Já pega o próximo vídeo que eu vou deixar, eu acho que é aqui ou aqui, que eu vou gravar, acho que é aqui mesmo, e ver.
e anotem, tá? Se vocês tiverem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários e compartilha esse vídeo. É isso.